É um grande prazer estar com vocês aqui em mais esse vídeo, onde eu trago a vocês estratégias de como fazer para que você possa alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. Bom, antes da gente começar, eu quero já fazer duas coisas. A primeira é dar o tema aqui desse nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre como melhorar o processo de testes dentro das diversas organizações onde vocês devem estar atuando atualmente, onde vocês pensam em um dia atuar. E a segunda coisa é me apresentar. Para você que está chegando agora aqui assistindo esse vídeo, eu quero dar aqui para você as boas-vindas e me apresentar. Eu sou o Júlio de Lima, atuo como especialista na área de testes de software, já atuo nesse cargo dentro dessa área já há mais de 12 anos. Sou bacharel em engenharia de software, tenho uma especialização em docência no ensino superior e um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em inteligência artificial e testes de software. E aqui dentro desse vídeo, nós, como eu já disse, vamos falar então sobre como melhorar o processo de testes de software dentro de organizações. E para que a gente possa começar esse nosso papo aqui, é extremamente importante que você entenda que para que você consiga estruturar essa melhoria do processo, é importante que você tenha já definido, já um pré-requisito para você, que você tenha a base em testes de software, para que você possa entender de qual é o papel, o seu papel dentro da organização, para que você possa entender quais são as principais práticas, quais são os principais artefatos, caso você vá utilizar artefatos, quais são as principais maneiras de gerenciar o processo de testes de software, para que aí sim, dado que você tem essa base, você consiga então analisar o processo atual e propor melhorias. Veja, não tem como você querer definir melhorias para um determinado processo, sendo que você não conhece sobre o processo em si. Entende o que eu quero dizer? Por isso é extremamente importante que você tenha a base em testes de software. Então, para você que está assistindo esse vídeo e que alguém te pediu para que você melhore o processo de testes de software de uma organização, ou do seu time, ou da forma com que vocês veem testes de software, a primeira coisa não é assistir esse vídeo. A primeira coisa é você melhorar dentro da sua compreensão de testes de software em si. Beleza? Show! Júlio, me fala uma coisa. Por que é que eu teria essa iniciativa de tentar melhorar o processo? Porque hoje em dia a gente tem em diversas empresas processos de testes de software, ou seja, aquele passo a passo, as atividades que ocorrem, dentro do ciclo de vida do desenvolvimento de um software, e que estabeleceu-se ali no meio então algumas atividades que estão relacionadas diretamente à atividade de testar aquela determinada aplicação, aquele determinado software. Entretanto, quem definiu esse processo não era alguém que conhecia sobre a base em testes de software. E isso fez com que a forma com que o processo de testes fosse definido dentro daquela organização fosse uma maneira que não traz os benefícios esperados pelos gestores ou mesmo pelo time quanto à forma com que testes de software vão ser aplicados ali dentro. Eu vou dar um exemplo para vocês de um processo que depende de melhorias dentro do seu processo de testes. Vamos dizer que hoje vocês atuam dentro de um processo de desenvolvimento de software que está utilizando ali um método ágil. Vamos fazer um exemplo aqui, Scrum, por exemplo. E você tem ali dentro daquele determinado time ou daquela organização um processo relacionado a testes de software que foi estabelecido e que trata o profissional de teste de software dentro daquele time Scrum como sendo alguém que vai executar atividades de teste, como por exemplo de execução de testes em si, mas lá no final, depois que os desenvolvedores já finalizaram uma determinada história, aí que o profissional de testes vai ser incluído. Quem que definiu esse processo? Alguma pessoa que talvez não tinha uma base em testes de software bem estabelecida e desenhou o processo de modo que lá no final, depois que tudo já tivesse acontecido, aí sim eles iriam chamar
o profissional de testes para começar a interagir ali dentro. A pessoa que definiu esse processo, novamente, digo para vocês, ela não tinha um conhecimento base em teste de software, logo, ela não entendia exatamente quais eram, as necessidades do profissional de testes, 2, o papel e responsabilidades dessa pessoa de testes, não conhecia também quais eram os benefícios de ter um profissional de testes dentro do time e também não entendia bem qual era a relação do profissional de testes de software com aquele contexto de ágil, aquele contexto de agilidade no qual ele estava inserido. Entenderam aqui a ideia? A ausência da base em testes e da noção clara de como é que o processo de testes precisa funcionar dentro das mais diversas variações de um processo de desenvolvimento de software fez com que o processo no qual aquele time trabalhava, né, não funcionasse da forma mais eficiente possível. E aqui a gente está falando especificamente de eficiência, que é você conseguir fazer aquela coisa de uma maneira correta, de modo que você consiga obter benefícios rápidos sobre aquilo. Estou entendendo aqui a ideia, mais ou menos onde eu quero chegar? Quando você olha para um processo, esse processo não funciona bem, quer dizer que ele carece de melhorias, beleza? Mas que para que você possa analisar esse processo e analisar quais são as melhorias que podem ser realizadas, é necessário que você entenda sobre a profissão, a atuação, né, as atividades relacionadas ao teste de software para aquela determinada organização. Legal, Júlio, deixa eu ver se eu entendi então. Quer dizer que para que eu possa então, que eu possa identificar dentro de um processo que ele não está funcionando bem, quando eu detecto então algumas características do processo no processo em si que não está favorecendo, não está trazendo, não está ajudando a extrair o melhor da atividade de testes lá dentro. É isso, é isso. E também, Júlio, eu entendi até agora que para que eu possa então propor essas melhorias é necessário que eu entenda sobre a base. É isso? É isso também. E Júlio, eu entendi mais uma coisa, que você falou, que hoje em dia muitas empresas têm a oportunidade, quer dizer que hoje em dia então, nós que estamos aqui participando desse, né, assistindo esse vídeo, ou que, né, vão assistir esse vídeo posteriormente, somos pessoas que temos a oportunidade de identificar esses possíveis pontos que podem ser melhorados, e então nós irmos lá e conseguimos melhorar esse processo. É isso? Perfeitamente. Quando eu comecei aqui esse vídeo, eu disse para vocês que eu quero ajudar vocês a quê? A alavancar suas carreiras e aumentar os seus salários em mais de 30%. Sabe uma coisa que alavanca a carreira? Melhorar a forma com que a empresa e as pessoas trabalham. Dentro de uma perspectiva, de um viés mais executivo, todas as vezes que uma pessoa pensa em melhorar o processo, ela acaba por melhorar, por otimizar a forma com que o processo acontece. Veja, se você tem um processo de desenvolvimento de software, ou um processo de testes de software, e esse processo ele não está bem definido, o que vai acontecer? A gente vai ter custos altos, ou seja, a gestão, os líderes vão ter que gastar muita grana relacionado àquilo, então os custos vão ser altos. O tempo vai ser alto também. E o que o tempo tem a ver, então, sobre essa perspectiva novamente executiva? Se você e o seu time demoram mais tempo para conseguir entregar uma versão do software, isso quer dizer que a sua empresa ela acaba se tornando menos competitiva. Por que isso? Porque se hoje vocês demoram, por exemplo, 12 semanas para conseguir entregar uma versão nova de um software que vai trazer um benefício para o seu cliente, e tem uma outra empresa que tem um processo de testes e qualidade de software melhor que o seu, eles vão ter aquela mesma funcionalidade sendo entregue em menos tempo, entenderam? Então, duas coisas aqui que vão ajudar muito a sua relação, né, a sua relação perante a sua carreira, em relação à empresa onde você trabalha. Se você conseguir resolver problemas que estão relacionados a custo, se você conseguir resolver problemas que estão relacionados a tempo e mais, se você conseguir resolver problemas que estão relacionados diretamente ao esforço que as pessoas têm para realizar certas atividades. Anotem aí. Custo, tempo, esforço. Se a gente olhar hoje para dentro do processo de teste de software,
na organização onde nós trabalhamos e conseguirmos identificar algum problema relacionado a custo, ou a tempo, ou a esforço, ou seja, identifiquei um problema como esse. Eu identifiquei um ponto que pode ser melhorado dentro do processo. Aqui vai a dica para vocês. Se vocês querem melhorar alguma coisa no processo, e você não está conseguindo identificar, pergunte para as pessoas que estão ao seu redor. O que dentro do nosso processo custa muito? Ou seja, o que a gente gasta muita grana? Você também pergunta, gente, o que dentro desse nosso processo de testes toma muito do nosso tempo? Gente, o que dentro do nosso processo exige muito esforço? E aí, uma vez que você perguntar isso para as pessoas vão começar a falar para você sobre problemas que acontecem no dia a dia delas. Custo, por exemplo, poderia ser algo assim, olha, tem uma coisa que exige muito custo dentro da nossa organização hoje. Um que é? Todas as vezes que eu quero executar um teste em um aplicativo, em uma aplicação web, eu tenho que pagar aqui um serviço, que é um serviço do, Browser Stack. E esse serviço do Browser Stack, ele cobra da gente aqui, $1.000 por mês, para que a gente possa usar esse serviço. E aqui dentro da nossa empresa, a gente tem testes que são executados apenas no Chrome, mas a gente precisa avaliar a aplicação com base em diversas versões do Chrome, e é por isso que a gente usa o Browser Stack. E aí você vai lá e calcula, você pensa, nossa, $1.000 por mês só por causa disso? $1.000 por mês por causa disso. E aí você vai lá e começa a pensar em alternativas. O que a gente poderia fazer para ter versões do Chrome variadas dentro da minha máquina, sem que eu tivesse que gastar tanta grana com a Browser Stack? Tá entendendo? Então o que eu faço? Eu vou lá e começo a procurar formas de melhorar aquele determinado processo como um todo, que envolve a execução de alguns testes que estão sendo executados lá na Browser Stack. E aí, quando eu começo a pesquisar, eu descubro que existem algumas imagens do Docker, por exemplo, que eu posso utilizar dentro da minha máquina para que eu possa executar o teste em diferentes versões do Chrome, sem nem mesmo ter que pagar um servidor na nuvem para isso. Estão entendendo aqui mais ou menos como funciona? Isso daqui é porque eu analisei algum problema que estava relacionado diretamente ao processo de testes no geral, e então comecei a procurar uma possível solução. O que é essa possível solução para esse problema que eu estou colocando aqui, um problema fictício, vai trazer para você? 1. Você vai ganhar experiência. 2. Você vai resolver um problema real do seu time. 3. Você vai ganhar espaço e portfólio de mudanças que você fez para que você possa, então, conversar com a sua liderança e demonstrar com clareza e com dados que você conseguiu ajudá-los a melhorar em algo. Agora, olha só que interessante isso. Às vezes a gente conversa com a nossa liderança e pede um aumento de salário. E a liderança volta para a gente e fala assim, a gente não tem ainda grana o suficiente para aumentar seu salário. E você pensa assim, olha, eu queria só 30% de aumento, do meu salário. E aí você fala, a gente não tem essa grana. Mas olha só. Vamos imaginar que 30% do seu salário fosse equivalente a R$1.500. Nesse rolê da Browser Stack que a gente está usando aqui como exemplo, você criou uma forma de economizar para a empresa $1.000 por mês. E se a gente for colocar ali o valor do dólar como sendo um valor bem baixo, só para vocês terem uma noção hoje aqui, para quem assiste esse vídeo posteriori, o dólar aqui, ele tá com certeza no Brasil está valendo aí mais do que R$5, mas nem vamos colocar isso, vamos colocar que fosse R$4, tá bom? $1.000, você economizou $1.000 para a empresa com aquela solução que você deu, são R$4.000 a menos que a empresa está gastando. Quando você chega na sua gestão, na sua liderança e fala, olha, aquela solução que eu dei economizou $4.000 ou R$4.000 por mês da empresa. A empresa estava gastando R$4.000 por mês, mas com a minha solução a gente conseguiu reduzir isso para 0. E aí você fala, o que eu quero? Eu quero 30% de aumento, e 30% de aumento deu R$2.000.
Como é que a empresa vai falar para você que ela não tem recursos para bancar esse seu aumento? Estão entendendo o que eu quero dizer? É a gente jogar com estratégia. É a gente jogar com as cartas que a gente tem. E quais são as cartas que a gente tem? Se você está se preparando, se você está estudando, se você está buscando sobre testes de software, você está melhorando a sua base em testes de software. E quando você tem a base em testes de software, você consegue enxergar coisas que antes você não enxergava. E quando você olha para esse processo e você consegue ver esse gap, e você então busca conhecimento para tentar resolver aquele determinado problema, isso traz para a empresa, né, uma redução de custos que pode ser investido em coisas para o interior da empresa. Nesse caso, a sua proposta é: eu reduzi isso, eu gostaria de ter não é nem 50% do que foi reduzido como sendo um aumento no meu salário. Estão entendendo aqui qual que é as jogadas, né? Geralmente quando eu falo assim, eu quero ajudar você a conseguir aumentar 30% do seu salário, né? As pessoas pensam assim, Júlio, mas o que é que você está querendo, sabe? O que é que você está querendo fazer aqui? Como é que você vai aumentar 30% do meu salário? Não é através de mágica, não é no estalar de dedos, mas sim no posicionamento diferenciado da sua carreira. É quando você muda o viés da forma com que você conduz a sua carreira, que você começa a contemplar coisas que são coisas que você talvez não contemplasse antes, né? Esse é um bom exemplo. Muitas vezes nós estamos num ciclo tão ruim para a nossa carreira, para a nossa evolução, que acontece o seguinte: a gente só vive. A gente só está lá no operacional, a gente não está pensando nada no estratégico. A gente está completamente operacional. E o que é estar completamente operacional? É estar ali fazendo as coisas como a gente sempre fez antes. Agora, quando você olha pela perspectiva estratégica e começa a pensar como um executivo, por exemplo, você começa a ver coisas que você, como sendo a pessoa que está ali jogando dentro do time, pode melhorar para que isso traga para você a visibilidade que você precisa, né, e os investimentos que podem ser feitos na sua carreira. Esse é um exemplo, tá bom? Como eu disse para vocês no início desse vídeo, o que a gente está fazendo aqui hoje, né, nesse vídeo, é discutir um pouco mais sobre melhoria do processo. E aí, eu estava dizendo que a gente tem, então, quando a gente pensa em melhoria do processo, pensar em algumas coisas, dentre elas custo, esforço e tempo. A gente a gente conversou aqui agora sobre um exemplo de custo, mas você também tem exemplo de tempo. Quer ver um exemplo? A gente olha para um determinado processo, para uma determinada organização e fala assim, gente, onde é que a gente tem problemas aqui relacionados ao processo? E aí alguém pergunta para você, mas de qual tipo de problema você está falando? E você fala, qualquer coisa relacionada a tempo, por exemplo. Gente, o que leva muito tempo para que a gente possa executar aqui dentro desse processo de testes e que acaba atrapalhando a gente? E aí alguém levanta a mão lá atrás e fala assim, olha, tem uma coisa aqui que leva muito tempo. Sabe o que é? A gente automatiza testes para mobile. Identificar os elementos, identificar quais são os localizadores dos elementos leva muito tempo. Por quê? Porque a gente usa aqui uma ferramenta tipo o Appium. Okay? E aí quando a gente abre o inspetor de elementos, ele mostra para a gente os elementos, só que a gente tem que sair navegando em cada um dos nós daquele determinado elemento para tentar identificar qual que é o identificador único de um determinado elemento. Eu faço isso pelo menos 50 vezes no dia e eu levo pelo menos 2 minutos para fazer isso, para cada localizador. Entenderam aí mais ou menos? E aí, com base nesses dados, você já começa a pensar 50 vezes por dia, 2 minutos cada, dá então 100 minutos, que é o equivalente a 1 hora e 40 minutos. É muito tempo gasto com isso. E aí você vai e para e pensa um pouco sobre melhoria de processo. E você fala assim, olha, é o seguinte, se a gente tem isso, qual que é uma forma da gente conseguir resolver esse problema? E aí a gente vai lá e fala assim, olha, uma forma de resolver esse problema seria talvez, se nós aqui dentro da área de testes tivéssemos um treinamento de como olhar o código-fonte da aplicação mobile
ou né, e conseguir identificar no código-fonte todos os identificadores antes e já ter tudo isso nas mãos. E se a gente demorar 20 minutos para identificar cada um desses identificadores, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu economizei 1h e 20 minutos da vida de todos os testadores que nós temos na organização. Estão entendendo onde eu quero chegar? Nesse momento, olha só que louco isso. Se você fosse parar para pensar, ninguém dentro do seu dia a dia estava focando nisso. Por quê? Lembre-se disso. Quando você tem um problema de processo, geralmente o que acontece é que ninguém percebe. Porque o problema de processo, ele é algo que ele meio que fica escondido. Porque nós nos acostumamos com o problema de processo e ele acaba se tornando algo natural. Por exemplo, nesse caso aqui onde o testador demorava 2 horas para conseguir 2 minutos para conseguir identificar um identificador, um localizador, ele talvez nem percebia que aquilo estava demorando, sabe? E nem fazia os cálculos de que, puxa, durante o dia ele estava levando 1h40 para conseguir, sabe, fazer essa atividade toda. Aí alguém, você, tá? Eu tô falando de você agora. Alguém chega, respira, olha ao redor para entender como o processo está acontecendo e você identifica um problema e que quando você puxa aquele problema e que você olha para ele, você fala, meu, isso daqui tá gastando, tá tomando um tempo muito grande no meu time. Eu não vou nem chamar vocês para pensar que a gente tem, sei lá, 2 QAs, 3 QAs, sabe? 5 QAs. Não. Você olhou aqui só para um QA. E vamos dizer que a hora desse QA valesse R$500. Beleza? A hora vale R$500. Se a gente pegou esse cara aqui que tinha 1h40 para fazer aquela determinada ação e você pensou numa solução para o processo que fez com que esse mesmo QA que demorava 1h40 agora levasse apenas 20 minutos, você economizou 1h e 20 minutos dessa pessoa. 1h e 20 minutos está ali numa casa entre 500 e 600, tá ali na casa entre 500 e 550 reais por dia que você está economizando da vida daquela pessoa. 550 reais. Quando você olha para esse mesmo processo e que você conseguiu melhorá-lo, né? Trazer de 1h40 para 20 minutos, o que acontece? Você traz para a sua gestão novamente aquela melhoria que você fez correlacionada diretamente ao valor que aquilo tem. Então você fala, olha gestão, antes os nossos QAs demoravam 1h40 para realizar uma ação diariamente. Agora, com a evolução que eu fiz do processo, uma melhoria do processo, olha o que aconteceu, eles levam 20 minutos. E se a gente for pegar aqui a média salarial das pessoas que nós temos aqui na empresa como QAs, isso dá o equivalente a 550 reais por dia. E aí você calcula lá, faz a multiplicação para saber quanto que isso economiza para a empresa por mês, e isso vai ser um valor exorbitante. Muito, muito, muito maior do que o valor que você está pedindo como sendo um aumento no seu salário. Estão entendendo o que eu quero dizer? É a forma com que você se posiciona que traz você para mais perto do seu objetivo. Entendeu? Novamente eu digo para vocês, ter essa habilidade, essa destreza de conseguir identificar os problemas e de lidar com eles envolve sim você conhecer o que é o seu papel. O que é o seu papel? O que é o seu papel? Então, se você hoje entrou para a área de testes por engano, ou entrou porque não tinha outra coisa para fazer, ou entrou porque um amigo disse para você, viu você desempregado e falou, vem cá, eu quero te ajudar, ou alguém falou, olha, entrar na área de testes é a área mais fácil, vem cá, e você foi, ou você estava lá trabalhando como sendo um desenvolvedor, e você não estava produzindo bem, alguém te puxou e falou, vem cá, seja testador, ou você estava trabalhando em uma outra área, e de repente precisaram de alguém ali, você entrou na área e você está aí até hoje. Se você entrou por engano na área de testes de software,
e você não recebeu um onboarding apropriado, não recebeu as informações de uma maneira apropriada, nesse momento, você, naquela base de teste de software, talvez essa base sua esteja escassa de conhecimento. E talvez você nem saiba ainda como ser mais eficiente dentro do seu papel. Se esse é o seu caso, esse é um convite para você, para que você possa melhorar essa sua base. Buscar essa sua base e ajudar, e dessa forma fazer com que você consiga então melhorar e conseguir ter esses insights para conseguir ajudar você a conseguir crescer. Entende o que eu quero dizer? Então busquem isso para que vocês consigam então ter essa facilidade em conseguir melhorar o processo. Vamos fazer um resuminho aqui para a gente possa finalizar aqui nosso vídeo de hoje? Bem, melhorar o processo de testes de software depende de o quê? Conhecimento base para que você possa entender qual que é o seu papel. Entendendo o seu papel, que você consiga então olhar para um processo e identificar problemas que estão acontecendo nele para que eles possam ser melhorados. Para que você consiga identificar esses pontos, tem algumas formas. Uma delas é você analisar. Outra delas é você pensar em custo, tempo e esforço. Analisa qual é isso daqui, ó, custo, tempo, esforço. Custo, tempo, esforço. E aí então começa a pensar em características, ou melhor, em ações, atividades que você pode fazer para tentar melhorá-las. Depois que você buscar essas atividades que vão buscar melhorar esse processo, lembrem-se de catalogar quais são aqui os dados que demonstram que aquela determinada mudança que você proporcionou para a empresa trouxeram benefícios reais para a empresa. Não é simplesmente ir lá e sair fazendo. É fazer e analisar os números. E com esses números em mãos, você traz para a sua gestão e diz: segundo aquelas mudanças que eu fiz, conseguimos obter esses benefícios. Logo, hoje a empresa vai conseguir trabalhar de maneira mais fluida, gastar menos grana, gastar menos tempo, gastar menos esforço, porque essa melhoria que eu fiz aqui dentro do processo causou isso. E dado que a empresa hoje tem tudo isso, ela consegue lucrar mais. Lucrando mais, eu espero ter também o meu alavanque na minha carreira, o meu desejo, o meu objetivo de conseguir alcançar um salário maior. Estão entendendo? Então lembrem-se disso. Se você for ficar olhando apenas, esperando apenas para que a sua liderança traga para vocês possibilidades de crescimento lá dentro da empresa, eu posso dizer para vocês, com base em experiência, de que é muito difícil que isso aconteça. Agora, quando você escreve, sabe, a história da sua carreira, quando você desenha o caminho para onde você quer que a sua carreira vai, quando você toma as rédeas, sabe, quando você segura o volante da sua carreira e decide para onde você vai e qual é a velocidade que você vai e qual é a marcha que você vai, isso faz com que você consiga alcançar o seu objetivo de maneira mais rápida. Novamente aqui para vocês, o segredo de vocês conseguirem alcançar os seus objetivos dentro da carreira em teste de software é base, fundamentos, conhecimento sobre o seu papel e não deixar-se acreditar ou lutar para que as pessoas entendam que você não é apenas um clicador de botões, que você não é apenas uma encontradora de bugs, que você não é apenas um escritor de Gherkin, que você não é uma pessoa que será substituída por máquinas, mas que as máquinas, ou seja, as ferramentas, elas estão sob o seu domínio. Você utiliza elas para conseguir ter uma forma melhor e mais eficiente de trabalho. Mas elas estão sujeitas a você, você não vai ser substituído por elas. Estão entendendo o que eu quero dizer? Demonstre para as pessoas a ciência que há por detrás do seu papel. E isso fará com que vocês consigam ser muito mais valiosos para o mercado e consigam atingir os seus objetivos de maneira mais rápida. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Não deixe de assistir os outros vídeos e também de interagir, curtindo, comentando, participando. Foi um grande prazer estar com vocês hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!